Pessoal, olha só que interessante agora o que a gente vai fazer aqui. Já viram no título do vídeo que a gente vai comparar, né, a função seno com a função cosseno. Comparando aí função seno com função cosseno, certo? Por que eu estou fazendo isso? É interessante a gente comparar e a gente ver, né, o comportamento das duas funções juntas. Por quê? Se a gente pegar o intervalo, eu não estou mostrando as funções ainda, já vou mostrar, eu quero fazer uma surpresa para vocês na hora de ver. Se a gente pegar, por exemplo, o intervalo, eita meu Deus, espera aí. Se a gente pegar o intervalo para cá, ó, bem grande, certo? Aqui depois de 10π, por exemplo, ó. Se você pega o intervalo aqui qualquer e você analisa a função seno e a função cosseno juntas, você vai ter que dá para diferenciar, dá para ver quem é seno e quem é cosseno, embora a onda delas seja igual. Mas, sim, depois que você tiver uma prática, né? Depois que você entender 100% o comportamento do gráfico, você consegue pegar um valor fixo, por exemplo, sei lá, 11π, 12π, sabe? Valores assim inteiros, e você consegue identificar a partir de um intervalo se aquela função é o seno, se aquela função é o cosseno. Sem olhar do começo do gráfico, porque evidentemente, olhando do começo do gráfico aqui, a gente consegue diferenciar qualquer seno do cosseno. Porque o seno começa do 0, o cosseno começa do 1. Vamos parar o mistério e vamos colocar já aqui, ó. Deixa eu subir a barrinha aqui. Ligar a função seno, ó. Essa função em roxo é a função seno, é a função que começa do 0, ó. Aí ela vai para o 1, para o 0, para o -1 e 0. Esses são os valores lá de 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. 0, 90, 180, 270 e 360. A volta completa, certo? Do cosseno, não é esses mesmos valores, ó. Quando eu ligo o cosseno, é essa função em azul que apareceu, aí a gente vê que o cosseno é 1, 0, -1, 0 e 1. Enquanto na função seno a gente tinha o 0, né? O seno de 0 é 0, o cosseno de 0 é 1. Quando a gente tem aqui na função seno o seno, o seno de π sobre 2 é 1. Tá vendo? A função em roxo aqui é a função do seno. É 1. Já o cosseno é 0. Na função seno, o π aqui, ó, o π na função seno vale 0. Só que na função cosseno vale -1. O 3π sobre 2 na função seno, ele vale -1. Só que na função cosseno ele vale 0. E na função seno, enquanto o 2π vale 0, na cosseno o 2π vale 1. Certo? Com isso a gente consegue ver, né, nitidamente que os valores são diferentes. O comportamento do gráfico em alguns intervalos, né, na realidade em todos os intervalos são diferentes também. Só que se você olhar, por exemplo, só a função seno, ela vai ter essa cara aí. Se você olhar, por exemplo, só a função cosseno, ela vai ter uma cara muito parecida com a da função seno, né? O movimento da onda é igual. Tem lá a crista, tem o vale, do mesmo jeito que tem a função seno, né? Que a gente vai ver até nas características depois. Tem o vale, né? Que é como se fosse uma depressão, que falei para você lembrar lá das aulas de geografia, né? Quando a gente tem uma depressão, a gente tem uma área muito baixa, né? Ó, depressão, que não é depressão aqui o nome, né? O nome aqui é vale. E aqui a gente tem a crista, que é como se fosse uma montanha. Então, vale e crista. Vale e crista. Certo?
E um período, né? Um período é caracterizado sempre por uma crista e um vale. Deu uma crista e um vale, a gente tem um período. Só que na função cosseno, quando a gente estuda essa parte do período assim, não fica tão interessante a gente falar a partir de uma crista ou a partir de um vale. Fica mais interessante aqui na função cosseno, né? A gente vê esse movimento, ó, que a função cosseno faz. Tá vendo, ó? Porque nela não caracteriza um período a partir de uma crista e de um vale. Caracterizou um período, ó, aqui por um vale só, né, ó? Aqui também, ó, tem o 2π, caracterizou outro período. Então, aqui na função cosseno não é tão interessante a gente falar isso, né? Que o período é caracterizado por uma crista e um vale. A não ser que você pegue intervalos diferentes, né? Por exemplo, aqui, o 3π sobre 2 e o 7π sobre 2 caracterizam um período, ó, porque tem uma crista e um vale. Aí depois, do 7π sobre 2, o 11π sobre 2 também vai caracterizar. Ele vai indo sempre de 2 em 2. Então, você também pode falar isso. Só que, de início, eu acho que fica um pouco mais complicado, tá? É o que eu falo. As coisas, a gente tem que se familiarizando com elas. Conforme você vai se familiarizando com os gráficos da função seno, da função cosseno, você vai melhorando. Tem uma coisa que eu quero falar e deixar bem clara aqui, ó. Eu vou até colocar o gráfico aqui do começo. Uma coisa muito importante. Muito importante. Quando você bate o olho em um gráfico, seja ele da função seno ou da função cosseno, você tem que bater o olho nesse gráfico e saber se ela é uma função seno ou uma função cosseno. Como que você faz isso? Olha aqui a origem. A função cosseno, ela começa sempre do 1. Então, ó, essa aqui eu posso afirmar com toda certeza que é o gráfico da função cosseno. E a da função seno? Vou ligar aqui a função seno também, ó. A função seno, ela começa do 0. Então, eu posso afirmar que esse gráfico em roxo representa o gráfico da função seno, certo? E aí você pode ver, ó, que as ondas que os dois gráficos fazem são bem parecidos, né? Ó, conforme a gente vai vindo para cá, a gente vê que essas ondas são bem parecidas. Claro que a gente tem uma discussão longa para fazer ainda, porque a gente tem que ver depois o comportamento realmente do gráfico. A gente vai ver como que faz para a gente mudar a amplitude, né? Ó, que é esse segmento aqui, esse daqui também, né? Como que faz para a gente variar a amplitude, como que faz para a gente variar o período, que é achatar um pouco a curva aqui, né? Você achatar ou você aumentar a frequência da onda, né? Claro, a gente não vai estudar muito frequência aqui, frequência a gente estuda mais na física, mas dá para a gente citar. E a gente vê o deslocamento da função em relação ao eixo y e em relação ao eixo x. A gente vai fazer todas essas discussões mais para frente. Bom, agora vamos a uma outra parte interessante aqui, ó, que é a gente movimentar a função no ciclo. Então, ó, eu vou andar aqui até o π sobre 6. Quando eu ando até o π sobre 6, ó, aqui em amarelinho a gente tem o valor da função seno, e aqui em azul, um azul bem destacado, a gente tem em relação à função cosseno. Então, conforme a gente vai andando, ó, aqui no primeiro quadrante, você consegue ver, ó, o que acontece com as funções, né? Ó, com as duas funções. Tem um momento aqui em que elas se encontram, ó. Aqui no π sobre 4, né? Que é o 45 graus, tanto o seno como o cosseno de 45 graus vale raiz de 2 sobre 2. Não é isso? Então, por isso que elas têm, ó, esse ponto aqui em comum. Então, todas as partes que têm esse ponto em comum, ó, vai ser o raiz de 2 sobre 2, certo? Justamente, e depois quando você vai andando para cá, né, ó, onde você pega esses pontos aqui que elas se encontram, são todos os arcos côngruos
aos arcos de 45 graus, né? Que é o raiz de 2 sobre 2. Certo? Bem interessante isso. E aí, vindo aqui para o segundo quadrante, ó, a gente vê que no segundo quadrante, a gente tem seno positivo, né? Ó, o segundo quadrante entre o π sobre 2 e o π, a gente tem seno positivo e temos cosseno negativo, ó. Ó o cosseno aqui, ó, é essa bolinha aqui que está representando essa bolinha com esse azul mais destacado, tá vendo, ó? Aqui, no segundo quadrante, o cosseno é negativo e o seno é positivo. E no terceiro, ó, no terceiro, os dois são negativos, né, ó? Tanto o seno como o cosseno são negativos, tá vendo, ó? Então, ambos as bolinhas aqui, ó, estão para baixo, tá vendo? Quando passa aqui também, quando passa aqui, ambas aí, ó, estão para baixo. Já no quarto quadrante, a gente tem cosseno positivo, né, que é esse aqui, e o seno, que é o amarelinho, negativo. Olha lá, ó, conforme a gente se movimenta, a gente anda aqui, ó, a gente consegue ver bem isso nitidamente. E aí, quando a gente dá a volta completa, a gente vê que o seno vale 0 e o cosseno vale 1, certo? É bem interessante a gente fazer essa análise. É bem interessante. Por quê? Porque é a partir de uma análise como essa que você consegue entender o comportamento dos gráficos, certo? É a partir de uma discussão como essa que eu estou fazendo aqui agora, você consegue entender. Não, o gráfico da função seno é parecido com a função cosseno, só que o comportamento deles na circunferência, conforme eu vou andando, né, de acordo com os arcos, é diferente. Eu consigo ver os quadrantes aonde é positivo e negativo, a partir do gráfico. Né, ó, nos intervalos que a gente anda aqui, nesse intervalo que tem aqui do π sobre 2 até o π, eu consigo notar que o cosseno é negativo e que o seno é positivo. Né, ó, você vem aqui, o segundo quadrante, olha lá, ó, 3π sobre 4. Seno de 3π sobre 4 é positivo, cosseno de 3π sobre 4, negativo. E aí aqui, ó, a gente consegue, além de fazer o estudo do ciclo trigonométrico, né, ó, a gente consegue ver que quando você pega aqui 3π sobre 4, você quer saber o cosseno, você faz a projeção para o eixo do cosseno, e esse segmento daqui até a origem é o cosseno de 3π sobre 4. E você quer saber o seno de 3π sobre 4, você faz a projeção aqui para o eixo do seno, e esse segmento aqui até a origem é o seno de π sobre 4. Então, ó, seno está acima do eixo x, é positivo. Cosseno está à esquerda do eixo y, então ele é negativo. Certo? São discussões visuais, a gente consegue visualizar, só que fica muito mais fácil a gente conseguir entender isso aqui conforme você vai fazendo. Certo? Então, aqui nesse applet também, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É interessante que você venha aqui e você brinque. Ó, eu subindo aqui essa barrinha, esses comandos aqui, gente, nem mexe, tá? Ó, porque é só para assumir os arcos ali, ó, tá vendo? Ó, você vai apertando aqui, vai sumindo alguma coisa e tal. Nem mexe nesses comandos. Você vem aqui em cima só, ó, o que você vai mexer é só aqui em cima, para aparecer o cosseno, ó, e aqui para aparecer o seno. É só, ó, deu um clique, some. Dá um clique, aparece. Deu um clique, some. Dá um clique, aparece. E é assim que faz. Só isso tem que fazer, certo? Aqui, provavelmente, no link que eu vou deixar aí, é do applet não formatado. Então, acho que as funções vai estar com outra cor e tal, mas não tem problema, tá? A ideia aí é a mesma. Ok? Então, muito obrigado por terem assistido até aqui. Espero aí que tenham gostado, tá, do vídeo. Espero aí que tenham visto bem o comportamento das duas funções, né, aqui no gráfico. A gente pode até ampliar aqui, ó, para você conseguir visualizar, né, ó, aí você vem aqui no controle deslizante, aí você começa a mexer, né, ó, e aí fica até mais fácil de você conseguir fazer a visualização, ok?
Então era isso. Muito obrigado por ter assistido. Até mais ver vocês aí nos próximos vídeos.